Eu vou vos mostrar o segredo das equações. O princípio de resolução de uma determinada equação funciona como, por exemplo, o princípio de uma balança. Aquelas balanças mais primitivas. As balanças mais primitivas, para tu poderes equilibrar a balança, tu tens que colocar igual número de peso nos mesmos lados. Ou seja, estou a falar daquelas balanças mais antigas, como por exemplo esta que está aqui, e não das mais recentes, que apesar de no fundo terem o mesmo princípio de funcionamento, mas é difícil visualizar assim de uma forma mais prática. Vamos ver aqui este nosso exemplo. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Para podermos resolver uma determinada equação do segundo grau, ou seja, qualquer uma das equações, nós devemos manter o equilíbrio, porque nós temos uma igualdade, por exemplo. Este aqui é o nosso membro esquerdo e este aqui é o nosso membro direito. Estes dois membros, nessa igualdade, já estão a me dizer que eu quero valores de x que, metendo ali, o resultado seja igual a zero. Ou seja, metendo ali, eu não desequilibro a balança. E, por exemplo, eu vou dar aqui esse exemplo. Se eu tenho x mais 3 igual a 5, e falo assim, qual é o valor de x que me vai equilibrar essa balança? Então, nós facilmente olhamos para isso dizendo assim, x mais 3 igual a 5, ou seja, qual é o valor de x que adicionado com 3 dá 5? É 2, pronto. Mas para nós podermos resolver isso, nós podemos utilizar o princípio do equilíbrio, que é, eu posso manter o equilíbrio de uma determinada balança desde que adiciono peso nos dois lados. E é assim que funciona. Para nós podermos distribuir equitativamente um bem, devemos pôr cada coisa de igual forma, distribuir de igual forma nas partes. E é assim que funciona. Os gêmeos também, quando nós temos um gêmeo, quando criança, diz a lenda que nós temos que dar a mesma quantidade de roupa ou de comida, qualquer que seja a coisa, nos dois, porque senão uma parte vai sofrer. E aqui nas equações também assim, nós podemos adicionar a mesma coisa nos dois membros e assim não cometeremos erros. E isso aqui chama-se princípio da equivalência, ou seja, nós podemos manter a equivalência de uma determinada equação desde que adicionamos qualquer coisa ou fizemos uma alteração no membro e esta mesma alteração for feita no outro membro. Por exemplo, essa aqui é uma equação do primeiro grau. E eu vou fazer o seguinte. O meu objetivo é visualizar isso de uma forma mais fácil, ao meu gosto. Para eu poder visualizar isso ao meu gosto, eu tenho que isolar esse x. Mas para eu poder isolar esse x, eu tenho que tirar esse 3. E como é que eu tiro esse 3? Esse 3 eu tiro da seguinte forma. Qual é que é o número que adicionado com 3 dá 0? Para esse sair daqui eu tenho que adicionar com um número. Nesse caso, o seu simétrico. Qual é que é o seu simétrico? É menos 3. Então, eu vou adicionar esta mesma equação pelo mesmo valor, que é o simétrico de 3, para mim poder visualizar essa equação a meu gosto. Eu vou reescrever aqui essa equação. Vai ser x mais 3 e eu vou adicionar o simétrico, nesse caso o valor que eu quero que fique ali, mas eu tenho que colocar também num outro membro. Então, menos 3 igual a 5. Para não desequilibrar a balança, o que é que eu faço? Adiciono a mesma coisa no outro membro. Menos 3. Ou seja, esta mesma coisa, que é o menos 3, eu meti nos dois membros. Meti o menos 3 no membro esquerdo e meti o menos 3 no membro direito. Não desequilibrei a balança. E é assim que funciona. Facilmente é fácil notar aqui. Mais 3 menos 3 dá 0. Dá 0. E aqui nesse membro esquerdo sobra x igual 5 menos 3 dá 2. Olha, facilmente encontramos o x igual a 2, que é o valor que eu pretendo para x. Se nós substituirmos aqui o 2, teremos 2 mais 3 dá 5, e aqui igual a 5. Membro esquerdo igual ao membro direito. Verificamos a equação. Ou seja, não desequilibramos a balança, mas apenas visualizamos ela da forma que nós queremos. E é assim que funcionam as equações
quase todas elas, olhar para uma equação e falar, ó, eu posso fazer uma alteração nesta equação, mas desde que eu faça nos mesmos lados. Só que algumas alterações nos facilitam visualizar melhor, nos facilitam encontrar melhor o valor de x que as outras. Por isso é que nós devemos saber a regra do jogo. A regra do jogo é, eu meto as mesmas coisas nos dois membros. Hein? Vamos lá. Agora eu vou apagar esse meu exemplo e vou utilizar aqui para essa equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, mas eu devo garantir que esta seja mesmo uma equação do segundo grau. Para esta equação ser do segundo grau, qual é que é a condição de existência dessa equação? O valor de A tem que ser diferente de zero. Olha, se este valor de A for zero, aqui já estaremos diante de uma equação do primeiro grau, ou seja, isso nem sequer uma equação do segundo grau. Para essa equação ser do segundo grau, a condição sine qua non é que este A seja diferente de zero. Fica até o final do vídeo. Se até aqui já gostou, inscreva-se no canal. Olha, partilhe este vídeo com todos. Inscreva-se porque assim nos ajuda a crescer. Vamos continuar. E depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir toda esta equação por A, para eu poder visualizar da forma que eu quero. Então, vamos lá. Ax ao quadrado dividido por A, mais B dividido por A, que está a multiplicar com x, mais C dividido por A igual a zero dividido, ou seja, igual a zero dividido por A, exatamente. Eu dividi todo membro das equações pelo mesmo valor. Não significa que este A é um único A, só que está em termos diferentes. É um único A que eu dividi o membro esquerdo por A e o membro direito por A. Meti a mesma coisa nos diferentes lados. Isto significa que não desequilibrei a balança. Fácil. E agora, A dividido por A dá o quê? Dá 1. E aqui sobra então x ao quadrado mais b sobre a, x mais c sobre a igual a zero. Ok, até aqui estamos bem. E agora eu quero visualizar isto de forma a encontrar o A, porque o meu objetivo aqui é encontrar o valor de x. Se eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que deixar o membro esquerdo simplesmente com x e o membro direito o resto da coisa, sem desequilibrar a balança. Então eu tenho que arranjar artifícios de cálculos que me facilitam encontrar o valor de x. Eu vou fazer mais alguma coisa, alguma alteração aqui. E presta muito bem atenção que aqui já vou utilizar um conceito que é muito bem conhecido, que é, se eu tiver, por exemplo, eu vou utilizar aqui um amarelo, A mais B ao quadrado, o que é que isso é igual? É igual ao quê? Ao quadrado do primeiro termo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, temos aqui um quadrado de um binômio, que é o quadrado do primeiro termo, o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu quero olhar para isso daqui e falar, eu quero encontrar aqui um quadrado perfeito, mas eu tenho um x ao quadrado, ok, tenho aqui um a ao quadrado, está feito. Eu tenho aqui um valor a multiplicar com x, ok? E este valor está a multiplicar por AB. E tenho aqui um termo independente, que seria o b ao quadrado. Mas como é que eu vou fazer com que esse aqui seja ao quadrado? Eu não posso chegar aqui e elevar simplesmente o c ao quadrado e depois fazer a mesma coisa, porque assim estaria a cometer um crime. Estou a cometer um crime e isso não posso fazer. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer a mesma coisa nos dois membros. A única solução seria, por exemplo, elevar este dois termos ao quadrado. Elevo aqui o membro direito, o esquerdo ao quadrado, e elevo o membro direito ao quadrado. Mas isso não posso, porque depois o x ao quadrado vai estar elevado ao 4. Eu não quero fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vou completar esta parte e vou completar o quadrado. Eu vou fazer o completamento quadrático. Como é que se faz como é que eu completo um quadrado? Para eu completar um quadrado, eu devo adicionar
a parcela, o quadrado da metade do coeficiente de x. Por exemplo, eu tenho aqui esta expressão. Se eu quiser completar esse quadrado, aqui já tenho duas parcelas. Se eu quiser completar, eu devo adicionar a esta expressão o quadrado da metade do coeficiente de x. Por exemplo, qual é o coeficiente de x aqui? É b sobre a. E qual é que é a sua metade? É dividido isso por 2. E eu vou levar isto aqui ao quadrado. Ou seja, eu vou utilizar o b sobre aqui... b sobre a, aqui está sobre 1, faz o inverso, fica 2a, ainda continua ao quadrado. Ou seja, essa expressão eu vou adicionar tanto no membro direito como no membro esquerdo. O que é que eu estou a fazer? Estou a pegar nessa expressão, adicionar pelo quadrado da metade do coeficiente de x. Isto não é para decorar, é só pensar da seguinte forma. Vê, se isto aqui é o meu dobro, né? Porque aqui já tenho o a, que é o x ao quadrado, isto aqui, essa toda a expressão é o dobro, que é o que está aqui, o qual vai ser a própria expressão. Se eu tenho um dobro, quero encontrar o valor, divido por 2. Então, pego nesta expressão, divido por 2, encontrei a outra parcela e elevo ao quadrado, que seria então o valor de b. Então, aqui eu terei, vou adicionar essa parcela nos dois membros. X. Aqui, vou apagar esta parte rapidamente, que é x. Pronto, vou continuar com a caneta amarela. Aqui é x ao quadrado mais b sobre a x, né? Vou adicionar essa parcela nos dois membros, mais b sobre 2a ao quadrado, este termo já estava aqui, mais c sobre a igual a 0. Vou adicionar também no outro membro, para quê? Para não desequilibrar a balança. b sobre 2a ao quadrado. Por quê? Porque 0 mais esta expressão dá a mesma expressão. Olha, até aqui, até vou... vou deixar isso aqui, essa expressão mais bonitinha do meu gosto, né? Que é x ao quadrado mais b sobre a x mais b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a igual a b sobre 2a, tudo isto ao quadrado, ok? Só reescrevi. Agora, olhamos para essa expressão e fazemos assim. Se o meu objetivo era completar o quadrado, significa que esta parte aqui, x ao quadrado mais b sobre a, x mais b sobre 2a ao quadrado, é a mesma coisa isso. Ou seja, eu tenho aqui o quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro pelo segundo, que é o dobro do primeiro termo, que é x ao quadrado, pelo segundo termo, que é b sobre a, b sobre 2a nesse caso. Qual é que é o dobro de b sobre 2a? Se eu multiplicar aqui por 2... O que é que eu vou ter? Vou ter esse b sobre a, né? Pelo primeiro. O dobro do primeiro pelo segundo. Aqui está, essa expressão aqui é igual exatamente a a mais b ao quadrado, onde o a é o x e o b é b sobre 2a. Até aqui, como é que estamos? Estamos fixe? Exatamente isto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso aqui e vou falar, ok, então esse é o meu quadrado perfeito. Então vou fazer x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Se eu pegar nessa expressão x mais b sobre a e desfazer, eu vou encontrar exatamente essa expressão. O quadrado do primeiro termo, o dobro do primeiro pelo segundo, que é isto aqui, mais o quadrado do segundo termo, que é o quadrado deste segundo termo. O que é que eu vou fazer nesse c sobre a? Vou passar esse c sobre a um outro membro, porque aí neste membro não está a fazer nada. Ou seja, o que eu estou a fazer não é passar no outro membro. Atenção, o que eu estou a fazer é adicionar os dois membros por C pelo simétrico de C sobre A. Qual é o simétrico de C sobre A? É menos C sobre A. Ou seja, aqui neste membro vai aparecer menos C sobre A e aqui vai subtrair o C sobre A e vai dar 0. Basicamente, quando nós fizemos passar um termo do outro membro, passa no outro membro, passa no outro membro,
Não, nós estamos a adicionar ambos os membros pelo simétrico deste valor que não queremos ali neste membro. E é assim que acontece. Só que na prática é pegar nesse valor e passar no outro membro. Este é o segredo. Então, isto vai ser igual a b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a. Até aqui estamos bem, estamos bonito, porque pegamos nesse c, passamos no outro membro, ou seja, adicionando pelo simétrico aqui dá zero e subtraímos a mesma coisa, né? Que está aqui. E isto aqui está perfeitinho. Vamos avançar. Avançando, o que é que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui mais bonitinho. Ou seja, o x mais b sobre 2a vai permanecer igual. Como é que b ao quadrado... Esta expressão, o que é que eu vou fazer? B ao quadrado, nesse quadrado pertence aos dois, ao numerador e ao denominador. Então vai ser B ao quadrado, né? B ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, dá 4A ao quadrado. Este A ao quadrado, embora seja negativo, vai continuar positivo por estar ao quadrado. Menos, não esqueçamos do C sobre A. Agora, o que é que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou passar este termo que está ao quadrado e vou passar a raiz quadrada. Afinal, não é isso que nós estamos a fazer. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a achar a raiz quadrada nos dois membros. Eu acho a raiz quadrada no membro direito e acho a raiz quadrada no membro esquerdo. Mas, para melhor dizer, tanto podemos pensar no conceito de raiz quadrada, então podemos fazer elevando os dois membros, por quê? Por 1 sobre 2. Se eu levar esse termo por 1 sobre 2 e elevar o termo por 1 sobre 2, o que é que vai dar? Vai dar, aqui esse 2 ao multiplicar com 2 vai simplificar e aqui vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada, né? Raiz quadrada é 1 sobre 2, transformando o radical por potência, 1 sobre 2, raiz quadrada. Esse conceito vamos aplicar aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui, o que se faz é o quê? É passar esse 2 à raiz quadrada. Mas só que quando se passa o 2 que está ao quadrado no outro membro, significa que aquele membro pode ter valor positivo ou negativo. Atenção ali ao pormenor. Eu não posso passar esse 2 lá e simplesmente considerar valor positivo. O que eu estou a dizer é o seguinte, velho. X mais b sobre 2a igual. Em vez de eu meter raiz quadrada de b ao quadrado sobre 4a menos c sobre a, né? Que está assim. Raiz quadrada pertence a todos. Eu tenho que meter aqui mais ou menos. Por quê? Porque o número que está dentro da raiz quadrada um número que está ao quadrado pode ter valores negativos e valores positivos. Significa que se eu tiro esse ao quadrado aqui, eu devo garantir que o valor que eu vou encontrar aí pode ser negativo ou pode ser positivo. Por exemplo, se eu tenho aqui x ao quadrado igual a 4. Quando eu passo esse 2 para outro membro, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas, atenção, esse valor de x pode adotar dois valores, positivos e negativos. Por isso que eu meto aqui mais ou menos. Ou seja, x pode ser mais 2 ou então menos 2. Percebeu? Mais 2, menos 2. Essa aqui, quando tu percebes isso e falas, ok, eu não posso desequilibrar a balança, tu consegues ver o sentido da coisa e a história fica muito mais bonita. Água do chefe. Agora, o que é que eu vou fazer? Isto que está aqui, eu vou achar o mesmo denominador comum aqui dentro. Imagina, se eu quero somar essas duas expressões, eu tenho que achar o mesmo denominador. Aqui tenho A, aqui tenho 4A. Qual é o denominador comum? É 4A. Então, o que é que eu faço aqui para que tenha 4A? Vou multiplicar esta fração toda, né, em cima e embaixo, por 2, por 4. Posso multiplicar as duas expressões por quê? Por... Atenção que aqui já íamos extrapolar a regra do jogo. Aqui este 4A está ao quadrado. Se está ao quadrado, aqui eu devo meter ao quadrado. Por quê? Porque aqui está ao quadrado, né, que é o A ao quadrado, e aqui dentro fica ao quadrado, naturalmente. E aqui também vamos multiplicar por 4A. Por quê? Porque 4A vezes C, e depois 4A vezes
A. 4A vezes A dá quê? 4A ao quadrado. E aí o denominador já fica idêntico igual ao denominador desta segunda fração. Então temos aqui x mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz de, eu vou b ao quadrado menos, vou meter já no mesmo denominador, 4a vezes c dá 4ac. Aqui, raiz quadrada, no mesmo denominador ficamos com o quê? Com 4a ao quadrado. Agora, continuando aqui na nossa expressão, eu vou passar esse b sobre 2a no outro membro, ou seja, vou adicionar ambos os membros pelo simétrico de b sobre 2a. E aqui desaparece. E aqui fica o termo com sinal negativo. X vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos. O que vai ser a raiz? Vou meter a raiz, essa raiz quadrada, como é para duas frações, vou meter tanto no numerador como no denominador. Então vai ser raiz de b ao quadrado menos 4ac. E aqui em cima, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado? A ao quadrado vai dar um número positivo e a raiz quadrada vai ser simplesmente a. Até aqui, estamos bem. Estamos bem por quê? Porque se nós olharmos para aqui, isso é algo que nós conhecemos. É só nós organizarmos bem, nós estamos diante da fórmula de Bhaskara para a resolução de qualquer equação do segundo grau. Aqui, 2a e 2a têm o mesmo denominador, então x vai ser igual, mantendo o mesmo denominador, o menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac é o que nós chamamos de baixo, é que nós chamamos de delta. Ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tenho aqui a equação do segundo grau, ou seja, se nós olharmos para uma equação e trabalhamos genericamente sem extrapolar as regras do jogo, nós podemos encontrar alguma coisa interessante. E por acaso aqui na equação, algumas equações são mais difíceis, outras mais fáceis, mas por exemplo aqui nessa equação do segundo grau nós encontramos essa fórmula resolvente da equação de segundo grau. Este b ao quadrado menos 4ac é o valor de delta que define se a equação vai ter uma solução, nesse caso, idêntica, que é tanto x1 como x2 tenham o mesmo valor. Ou então, por exemplo, quando essa expressão der zero, a solução vai ser menos b sobre 2a, tanto para x1 como para x2. Quando esse valor for menor que zero, teremos duas soluções imaginárias. E quando for e é assim que funciona esses valores das equações de segundo grau. Aqui, normalmente no secundário, quando o valor é menor que zero, quando não se dá ainda os números complexos, disso não tem solução. Pronto. Para quem já deu número complexo, sabe que se o valor for menor que zero, então dentro da raiz, ou seja, o valor de delta for menor que zero, então vai dar duas raízes diferentes e imaginárias. Muito obrigado. Você que chegou até o final, partilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Tchau.